queria falar um pouquinho de câncer, cara, porque eu imagino que o que vem na cabeça de muita gente é como é que a gente cura os cânceres, né? Porque a gente está falando de uma quantidade muito grande. Você tem um estudo, que você é um dos autores, ou autora, não lembro exatamente, de manipulação de célula para leucemia, se não me engano. A gente tem alguns estudos nisso, onde a gente... Então, o câncer tem duas maneiras de se lidar, que eu acho que são interessantes, com manipulações genéticas, né? Uma maneira, quer dizer, 3 até. Uma maneira é você dizer, olha, eu conheço aqui as mutações que o câncer tem, eu vou tentar reverter essas mutações. Qual é o problema dessa abordagem? Você tem que conseguir chegar em todas as células do câncer. Não adianta eu corrigir a mutação em 10%, aquelas células voltam a não ser cancerígenas, mas 90%, tá? E hoje as ferramentas que a gente tem não são tão boas para a gente garantir que a gente vai conseguir mudar todas as células, tá? Mas até alguns grupos tentam isso aí. Tem outra coisa que é tentada com ferramentas gênicas, que é infectar o câncer com um vírus que inflame o câncer e faça uma resposta imune ali que vai atacar o câncer. Essas são terapias já aprovadas, são os vírus que a gente chama de oncolíticos. São os vírus, às vezes até o vírus do herpes, alguns adenovírus, né, tipo esse de resfriado, tal, que são modificados para proliferar seletivamente, digamos assim, na célula do câncer. E como são vírus, estimulam o sistema imune. E às vezes você até modifica esse vírus geneticamente para ele produzir substâncias que vão ativar ainda mais o sistema imune. Então, por exemplo, alguns tipos de tumor de pele, melanoma, isso já está aprovado. Então, essa terapia gênica, digamos assim, não é uma edição genética, mas é uma maneira de estimular o sistema imune. E uma outra maneira é modificar diretamente as células de defesa, para que elas reconheçam e ataquem o câncer. Então, isso é uma coisa que a gente faz lá no laboratório. Você tira a célula de defesa e a gente entrega agora um pacotinho, né, embrulhado ali, sem vírus a gente faz, outros grupos fazem com vírus, que entrega esse gene novo para a célula. E agora ela tem um gene que funciona tipo um radar e vai fazer ela reconhecer o tumor e matar. Ou seja, na prática dá para dizer que é uma vacina contra o câncer. Não é uma vacina no sentido de que você não está estimulando uma resposta imune. É uma terapia gênica no sentido de que você pega as células de defesa e faz elas reconhecerem uma coisa nova. O termo de vacina a gente usa quando a gente estimula uma resposta. Aqui não, aqui você está criando a resposta, é a própria célula que você está injetando no indivíduo, né? Então a gente não usa o termo vacina, a gente usa uma terapia gênica, né? Uma imunoterapia baseada na modificação genética. Mas as vacinas de mRNA não são similares ou não? Elas não visam, elas visam estimular uma resposta imune. Então o que essas vacinas de RNA fazem? Elas entram na célula, você vai fazer muscular aqui, e produzem a proteína S, a famosa proteína spike lá, que é essa que está com zilhões de mutações do SARS-CoV-2, né, do vírus da Covid, da Covid-19. E aí elas têm, pelas características dessa partícula, elas estimulam o sistema imune e estão dando o antígeno, que a gente chama, que é a proteína contra a qual você tem que reagir. Isso é uma vacina. Você está estimulando uma resposta imune natural contra aquilo lá. Aqui não, aqui a gente não tem nada de natural, a gente educou certas células, só as que a gente retirou e modificou, a reconhecerem um tumor e eliminarem um tumor. Isso vai servir para todo tipo de câncer ou não? Hoje, inclusive está aprovado aqui no Brasil já para 2 tipos de tumores, né? Foi aprovado pela Anvisa há 2 meses atrás e outro mês passado. Quais são, você lembra ou não? Os tipos de tumor são para uns tipos de leucemia. Legal. Né? E para mieloma múltiplo, que é outro tipo, como se fosse um outro tipo de leucemia. Tá? Então a gente tem um desafio aqui que é que essas coisas estão chegando, funcionam muito bem. Isso, quando você fala que está aprovado, quer dizer o quê? Que a gente já pode começar a testar em humanos ou usar não, já direto? Isso está aprovado, por exemplo, nos Estados Unidos, e você compra, digamos. Tá, né? então já está pronto para ser usado. Está pronto para ser usado, mas não é um fármaco, né? Não é um remédio que você toma, é um procedimento. Você tira a tua célula, isso é mandado para uma fábrica, no caso dessas que estão aprovadas aqui vai ser mandado para os Estados Unidos. A célula vai lá congelada e tal. E quem está fazendo isso é quem já está com leucemia. É quem está com leucemia. Ou com mieloma múltiplo, né? Que é esse outro tipo e o quão efetivo tem sido esse tratamento? Bastante. Para um tipo de aplicação aqui que é usada, por exemplo, 90% dos pacientes vão responder. Tá? Então a gente já está curando o câncer com o CRISPR. Essas não são com CRISPR. Não? Não. Na verdade, aqui você está dando um gene com vírus. E qual é a questão aqui? O gene integra ali no genoma meio que aleatoriamente. Onde é que o CRISPR entra aqui?
tem duas vertentes para CRISPR. Um é que a gente talvez queira determinar em que lugar do genoma esse gene vai entrar. E aí você vai fazer aquilo que a gente tinha contado no início. Vai cortar no lugar específico e vai dar um pedaço semelhante, mas que no meio daquela sequência tem a sequência para esse gene terapêutico aí, que é chamado de CAR, né, o receptor quimérico de antígeno. Então eu posso dizer, ó, eu quero que entre nesse lugar aqui do genoma. E alguns trabalhos mostram que dependendo do lugar que entra, isso pode funcionar ainda melhor. Porque agora aquele gene está regulado de uma maneira mais fina ali pela célula. Em vez de 90%, a gente vai para 90%. Talvez funcione melhor, talvez funcione melhor. Ainda não está sendo usado dessa maneira clinicamente, mas está sendo usado para outra coisa, que é o seguinte, Cava. Por exemplo, essa terapia hoje, você tira a célula do indivíduo que está com a leucemia, modifica geneticamente com esses vírus. A gente tem isso sendo feito já adaptado, vamos começar a testar em pacientes muito em breve no INCA, onde a gente não usa vírus, usa um desses elementos que estão lá no genoma, de transposon, que eu tinha te falado e tal, aqueles fósseis, né? Então a gente não tem partículas virais. Mas para todos os efeitos, então, o que o pessoal está propondo aqui é o seguinte, em vez de pegar do próprio doente, você eventualmente poderia pegar do CAVA e fazer uma célula que possa ser usada para tratar diferentes pacientes. Qual é a vantagem disso? A célula que está saindo do paciente passou já por um monte de tratamento. Às vezes ela nem funciona tão bem, né? E demora tipo um mês para preparar essas células do jeito que é feito comercializado hoje. E às vezes o cara não aguenta um mês. Às vezes o cara não aguenta um mês. Às vezes o cara não aguenta um mês. A gente tem um protocolo lá para fazer no laboratório que seria feito em menos de 15 dias e tem um outro que talvez possa ser feito de um dia para o outro. Mas os que estão aprovados para comercialização, um mês. E aí o cara talvez não aguenta. Então, para esse cara, talvez o ideal seria pegar uma célula do CAVA e botar nele. Com esse mesmo gene, né, do CAR, etc. Qual é o problema? Que se eu botar a tua célula nele, a tua célula vai rejeitar o corpo dele. Então, uma maneira de fazer que isso não aconteça é... Ao contrário, né? O corpo dele vai rejeitar a minha célula. O corpo dele pode rejeitar a tua, ou a tua pode rejeitar o corpo dele. É isso que acontece quando você faz o transplante, por exemplo, de medula óssea. E aí, por exemplo, se eu doar para você e teu sistema imune for o meu, que vai repovoar teu corpo, como ele foi educado a não responder contra o meu corpo, mas não contra o teu, ele pode rejeitar teu corpo, que é o que a gente chama da doença do enxerto contra o hospedeiro, né? Então, para evitar isso, que você faz que você faz por CRISPR, você desliga a molécula que faz esse reconhecimento e a rejeição. E aí bota esse gene terapêutico. Aí as células do CAVA servem para qualquer indivíduo, entendeu? Aí que CRISPR está sendo usado. Então, já tem produtos que foram preparados assim e que estão em testes e em breve vão estar sendo comercializados também. CRISPR, aí sim com CRISPR. Tá? E para outros tipos de câncer? Assim, eu sei que é uma pergunta que não dá para ser respondida, mas nós estamos falando de quanto tempo? 5 anos, 10 anos? Para outro tipo de câncer? Para a gente conseguir falar, puta, cara, a gente está resolvendo boa parte dos cânceres, dos principais, pelo menos. A gente resolve uma boa parte, hoje com o instrumental que tem, né? Então, câncer como é que era tratado, assim, até 100 anos atrás? Cirurgia, tira o câncer e isso resolvia muito pouco, né? Depois começou a se usar, na virada do século, se descobriu a radiação, etc. Você começou a fazer radioterapia. No pós-guerra, você começou a fazer quimioterapia, né? Aqueles acidentes com gás mostarda, etc. O pessoal começou a ver que matava a célula que prolifera muito, aí começou a usar como quimioterapia. E já desde o final do século XIX, tinha uma galera fazendo imunoterapia, né? Então, por exemplo, você tinha cirurgiões um cara lá em Nova York que operava tumores e via que, às vezes, depois de operar o tumor se infeccionava, repara, antes da penicilina, antes de tudo. Se o cara infeccionava, às vezes o tumor regredia. Então o cara começou a injetar bactéria no tumor. Uhum. E aí passou um século, praticamente, até que se retomou essa ideia de estimular o sistema imune. Então hoje tem tratamentos com imunoterapia, são os anticorpos que você dá para estimular o sistema imune. Com essas 4 ferramentas, a gente tem uma taxa de sucesso relativamente alta. Mas é claro, tem muito tumor que a gente não cura, né? Essa terapia gênica, né, que eu estava falando de modificar as células, funciona muito bem nesses cânceres, né, hematológicos, que a gente chama, né, leucemias, etc. Tem espaço para melhorar muito ainda, porque alguns pacientes, a leucemia volta. E já começam a aparecer as primeiras evidências que funciona em alguns tumores sólidos, né? Então, tem evidências assim, em alguns tumores do sistema nervoso central, tem evidência que pode funcionar em próstata. Então, eu acho que assim, no horizonte de 10 anos, essa mesma tecnologia adaptada a tumores sólidos vai também virar uma vertente importante. E aí não tem passe de mágica, né, cara? É meio incremental. Você faz uma nova tecnologia, começa a ter um efeito melhor, faz uma outra, começa a associar uma com outra. E é desse jeito que a gente tem uma taxa aí de cura que vem crescendo muito, especialmente para quem tem acesso, né?